Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos estar estudando sobre os estados físicos da matéria, para a gente poder entender um pouquinho sobre os estados físicos que a matéria apresenta na natureza. Então, sou a professora Rosivana, professora de ciências, e vamos estar tentando entender como a matéria se apresenta na natureza. Os estados físicos da matéria ou fases são as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço. Os principais são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. A sua forma e volume são fixos. Por exemplo, uma bola de boliche pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma do recipiente e o seu volume não vai aumentar ou diminuir. Estado líquido da matéria ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Substâncias no estado líquido têm volume fixo, porém a sua forma pode variar. Por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma a forma do copo. Se estiver na jarra, fica na forma da jarra, como vocês podem ver na imagem, né? A diferença do estado sólido, que nós vimos lá, a bola de boliche, e a água na jarra vai ter a forma da jarra, a água no copo vai ter a forma do copo. E no estado gasoso, acontece quando as partículas que formam matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variável. Exemplo, o ar atmosférico. O ar de uma sala inteira pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomando a forma do mesmo. Aí nós temos, o cilindro de oxigênio, a imagem. Todas as substâncias podem alterar o estado físico em questão, alterando alguns fatores que as influenciam, como a temperatura e a pressão. Só tirando aqui um pouquinho para a gente observar a imagem, os estados de agregação da matéria, né? Então, a matéria pode ser encontrada em 3 estados de agregação. O estado sólido apresenta forma e volume próprios, não depende do recipiente que o contém. No estado líquido apresenta volume próprio e a forma é a do recipiente que o contém, e no estado gasoso não apresenta forma e nem volumes próprios, resumindo aí os estados físicos da matéria. Mudanças de estado físico. A matéria ela pode mudar de um estado físico para outro, devido ao aumento da temperatura ou diminuição da temperatura ou da pressão. Então, quando isso acontece, nós temos a matéria mudando de um estado físico para outro. Aí nós temos no esquema, vocês podem observar, o estado sólido para o estado líquido, a fusão, do estado líquido para o estado gasoso, a vaporização, do estado gasoso para o estado líquido, a condensação ou liquefação, e do estado líquido para o estado sólido, a solidificação. E a mudança do gasoso para o sólido ou vice-versa, nós temos a sublimação. Vamos ver cada uma dessas mudanças. Fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Aí nós temos o derretimento do gelo aí na imagem, mostrando para vocês. A solidificação é ao contrário, é a transformação de uma substância do estado líquido para o estado sólido. É o processo inverso da fusão, como eu falei. Vaporização é a transformação de uma substância do estado líquido para o estado gasoso, e existe 3 tipos de vaporização: ebulição e evaporação e a calefação. Então, a ebulição ela é experimental e rápida, uma temperatura de 100 graus Celsius, por exemplo, ferver a água. Evaporação é lenta e a temperatura ambiente, exemplo, uma roupa secando no varal. A calefação é instantânea, exemplo, uma gota de água numa chapa superaquecida. Condensação
é a mudança de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. Exemplos, nós temos aqui, né, o ciclo da água na natureza, que envolve tanto a condensação quanto a evaporação, tá? Como exemplos. Sublimação é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado de vapor e vice-versa. Nós temos aí o exemplo das naftalinas, do gelo seco, que são exemplos de sublimação. Espero que vocês estejam entendido um pouco sobre as mudanças de estado físico e o estado físico que a matéria apresenta na natureza. Até a próxima!